Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 29 de janeiro de 2019 e prestem bem atenção no que tentaram fazer com o general Mourão. Bom, o Bolsonaro ele ficou uns dias aí para fazer a operação e deixou a presidência da República do Brasil nas mãos do general Mourão, certo? E aí, olha só o que tentaram fazer, o que o embaixador da Palestina, os palestinos tentaram fazer enquanto o Bolsonaro não era mais presidente da República por alguns momentos. Olha só. E aí eu fico me perguntando, né, por que o embaixador da Palestina não esperou o momento do Bolsonaro se recuperar, ou que procurasse o Bolsonaro antes da cirurgia, da retirada da bolsa de colostomia. Ele não foi procurado pelo embaixador da Palestina antes, ou que esperasse a recuperação do Bolsonaro para procurar, né, para procurá-lo e fazer as suas indagações em relação ao posicionamento do Bolsonaro ao governo brasileiro em relação à transferência da embaixada brasileira que fica em Tel Aviv para Jerusalém. É muito estranho, né? Isso soa como, para mim, na minha visão, soa meio como uma espécie de intriga, de conspiração, sabe? De não ter atrito, né? Não bater de frente, digamos assim, com o principal responsável, aquele que fez promessa de campanha, principalmente em algumas declarações a Israel, fez a sua promessa. Todo mundo aqui na internet que acompanhou a trajetória do Bolsonaro sabe que uma das suas promessas de campanha foi fazer justamente a transferência para Jerusalém, né? Transferência da embaixada brasileira que fica em Tel Aviv para Jerusalém. Agora o embaixador da Palestina parece que se aproveitou dessa ausência aí do Bolsonaro para fazer uma espécie de conspiração, né? Ou, no meu ver, posso entender de outra forma, posso entender que ele talvez tenha visto ali no general Mourão alguma espécie de fragilidade intelectual que pudesse entrar na mente do general Mourão, persuadir ele, certo? Para que toda a promessa de campanha feita pelo Bolsonaro fosse jogada por água abaixo. Eu vejo o Islã, é claro que tem muita gente boa no Islã, né? Assim também como existe muita gente má procurando fazer intrigas, procurando fazer conspirações, procurando executar principalmente judeus, né? Matar, destruir Israel. Essa é a intenção de muitos islâmicos, de muitos muçulmanos, inclusive de palestinos, iranianos, enfim. Então eu percebi que a intenção desse embaixador, desses palestinos, que aí estão por trás de uma conotação de grupo cristãos palestinos, isso não me engana, né? A gente sempre deve ficar, infelizmente, pessoal, não é pelo povo palestino, mas é pelas lideranças, pelas grandes lideranças que influenciam a população palestina, que pregam no coração desde criancinha, né? E de pessoas ali que são vulneráveis intelectualmente, pregam o ódio no coração dessas pessoas. Infelizmente o Islã funciona como uma espécie de grande hidra que conspira, vai costurando pelas sombras para colocar em prática os seus propósitos. E os seus propósitos é destruir Israel e comandar o mundo. Exatamente como quer o anticristo. O anticristo quer destruir Israel, se colocar ali no trono de Israel, parecer que é Deus, né? Tomar o trono de Israel, parecer que é Deus e ficar no controle do mundo. É isso que o anticristo quer. É exatamente isso que está sendo colocado em prática, ou pelo menos uma grande tentativa, certo? De ser colocado em prática
pelo Islã, pelo mundo muçulmano. Isso é fato. Você pode fazer uma grande pesquisa em relação a isso. Essa guerra que ocorreu aí já há vários anos, que está ocorrendo na Síria, não foi uma simples guerra, certo? Isso não aconteceu por mero acaso, isso foi proposital para fazer uma disseminação, para que se espalhassem as sementes dessa ideologia. Você pode conferir em um vídeo que eu publiquei recentemente sobre este símbolo aqui, certo? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha só como será o cenário do fim, levantando do abismo. E aí você vai entender, certo? Se você quiser entender. Eu não estou aqui pressionando, não estou querendo colocar nada na sua cabeça. Eu estou mostrando para vocês, daqui a pouco eu mostro esse vídeo aqui para você entender, né, como funciona, infelizmente, o coração de um palestino, como ele é doutrinado. Não estou aqui acusando o povo palestino, mas infelizmente as lideranças que estão à frente do povo palestino, está à frente da televisão, está à frente da escola, e infelizmente incentivam, né, esse tipo de ódio contra Israel desde criancinha nas escolas. Por isso que a gente vê um grande número de pessoas que se colocam na condição de mártir, ou seja, na condição de se explodir, né, uma bomba humana para matar israelenses e causar esse grande caos. Bom, no meu entender, no meu ver, parece que esse embaixador da Palestina esperou o momento, certo? Eles já sabiam que haveria esse momento de brecha que o Mourão iria assumir por algum tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, por conta dessa cirurgia do Bolsonaro. E aí eu fico me perguntando, será que eles viram alguma espécie de brecha no general Mourão, certo? Para irem diretamente no general Mourão e dizer exatamente essas palavras. Falamos sobre esse assunto. Qualquer assunto sobre isso será estudado pelas altas autoridades brasileiras. Esperamos que isso vai acontecer. Isso será danoso para israelenses, para palestinos, para o Brasil, para o mundo inteiro, para a paz. Por isso esperamos que não vá acontecer, disse Alzeben ao fim do encontro, questionado sobre se Mourão havia dito que essa já era uma questão definida. O embaixador afirmou que isto está em discussão muito longa. Lembrando também que em dezembro o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a transferência da embaixada brasileira era só uma questão de tempo, certo? Assim como eu disse, vocês que acompanharam a trajetória do Bolsonaro, pode ver claramente que uma das campanhas principais do Bolsonaro foi fazer justamente esse apoio a Israel e também acompanhar as decisões do Donald Trump em relação à embaixada para ser transferida para Jerusalém. Então, como eu disse, a minha indagação, o meu questionamento gera em torno dessa brecha, né? Justamente um momento que o Bolsonaro está afastado, né? A presidência do Brasil fica nas mãos, sob controle do general Mourão. E aí, o porquê do embaixador da Palestina, por que essas pessoas aí que estão envolvidas com a embaixada da Palestina se aproveitar deste momento, se aproveitar dessa brecha? Como eu disse, será que eles viram alguma falha no general Mourão para que o general Mourão pudesse cair nessa conversa de não fazer a transferência? Bom, pessoal, a questão é o seguinte: se os Estados Unidos querem transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, se Israel quer fazer essa transferência para Jerusalém, eles têm total direito de fazer isso, certo? Qualquer país tem total direito de fazer isso, nenhum outro país pode se meter
principalmente o palestino. Ninguém tem o direito de se intrometer em nenhum país, certo? Que queira mudar a sua embaixada, que queira transferir a sua embaixada, que queira depositar lá a embaixada dos demais países em tal capital. Qual que é o problema? Mas parece que existe um grande problema para os palestinos, para a comunidade islâmica, para a comunidade muçulmana, e que, no meu ver, certo, já estão criando uma espécie de terrorismo em cima dessa mudança. Como foi dito por ele, né? Ele diz assim, ó, para a paz. O que ele quer dizer com isso? No meu entendimento, eu entendo da seguinte forma: se o Brasil transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, vai haver, né, uma grande bagunça. A paz será interrompida. Então, para que a paz não seja interrompida, principalmente aqui no Brasil, é o meu entendimento, eu peço para que o Brasil não faça a transferência de Tel Aviv para Jerusalém, porque assim nós vamos continuar em paz. É assim mesmo? É assim que as coisas devem funcionar? Israel não é um Estado soberano, ele decide diante dele mesmo? Ou a Palestina é que decide pelas decisões de Israel? Não é assim que funciona. Como eu disse, isso é uma espécie de terrorismo intelectual, né? Agora, por falar em paz, por que a Palestina não promove a paz dentro do seu próprio território? Ao invés de ficar dentro das escolas, dentro das televisões públicas, que a gente sabe, e é só você pesquisar a fundo, mais a fundo disso, que você vai ver que lideranças palestinas ensinam nas escolas a odiarem Israel, certo? Que Israel é uma coisa imunda, que é uma prostituta, certo? Esse tipo de cultura está sendo proliferado também aqui no Brasil. Canais já estão promovendo que Israel é a prostituta, e aí pegam versículos da Bíblia, né? Fazem uma distorção para promover justamente uma questão terrorista, uma história terrorista para cima de Israel. Mas isso é uma outra questão muito mais complexa que deve ser estudada com muito mais calma. A questão aqui é o general Mourão, né? Essa intenção, essa ida da embaixada palestina para cima do general Mourão. Será que eles viram alguma brecha no general Mourão? Será que existe realmente alguma brecha no general Mourão para que a embaixada da Palestina fosse para cima dele? A reunião, pelo que eu entendi, ela não foi agendada, ela não estava agendada com antecedência, certo? No meu entendimento, pelo que eu pesquisei, eu espero que essa seja realmente a verdadeira informação. Essa reunião foi marcada, foi feita assim de bate pronto, né? Tem aqui os embaixadores da Palestina querendo falar com o general Mourão, querendo falar com a autoridade brasileira. Me parece que isso não estava agendado, certo? Me parece que isso foi realmente programado para ser discutido longe da personalidade do Bolsonaro. E aí gera algumas dúvidas, certo? Por que a embaixada da Palestina foi diretamente no general Mourão? Por que eles esperaram essa ausência do Bolsonaro para cutucar ou fazer esse tipo de questionamento, de imposição, né? Falando aí em torno da paz? Não, que se isso acontecer pode comprometer a paz no mundo inteiro, inclusive no país. Isso para mim, pessoal, soa como coisa de terrorismo. Certo? Um terrorismo intelectual. Se vocês fizerem isso daqui, a paz no Brasil vai acabar. Os laços internacionais com o povo palestino, com a comunidade muçulmana, com a comunidade islâmica vai acabar. E essa história aí que já aconteceu
da Arábia Saudita cancelar, né, romper com empresas que fornecem proteína de frango para a Arábia Saudita, também está muito estranho. Isso para mim soou como uma conspiração contra o governo Bolsonaro, porque não foi enviado nenhum dado técnico, certo? Nenhum motivo específico para que a Arábia Saudita rompesse com muitas empresas brasileiras a exportação de frango para a Arábia Saudita. Certo, pessoal? Então, para finalizar, em cima do que foi dito aqui, né? Isso será danoso, isso foi o que o embaixador da Palestina disse. Será danoso para israelenses, para palestinos, para o Brasil, para o mundo inteiro, para a paz. Como eu disse, se a Palestina realmente quer a paz, que ela comece a promover a paz dentro das escolas, no coração das crianças, tire esse ódio que é propagado na televisão palestina para odiar Israel, né? Colocando o ódio no coração das crianças que crescem com ódio contra Israel, e aí vem constantemente esse tipo de figura aqui, né? Um mártir. Olha só como eles querem realmente a paz. Vem um sujeito desse, um palestino, né? E aqui eu não estou julgando o povo palestino, porque a gente sabe que são pessoas enganadas por suas lideranças, certo? Colocam ódio no coração dessas pessoas que, infelizmente, em muitas das vezes estão com a sua capacidade intelectual vulnerável, certo? A miséria promovida pelo comunismo, pelo Islã, pela esquerda em geral, é justamente para promover esse tipo de vulnerabilidade intelectual. E aí, meu amigo, quando você tem a mente aberta para o diabo, ele vai entrar na sua mente. Ele vai entrar na sua mente porque ele quer fazer o mal, ele quer o ódio, ele quer destruir Israel. Ele quer se assentar no trono que será reconstruído, certo? O terceiro templo, para se parecer como Deus. Essa é a intenção do diabo, de Satanás. E é o que está sendo levantado no mundo. Tome cuidado, certo? Com essas pessoas que estão dizendo que Israel é a grande prostituta da Bíblia. Isso é uma grande distorção, certo? Uma grande e tremenda distorção que estão fazendo diante da palavra de Deus. Então vamos lá, a paz que os líderes palestinos querem para todo mundo. Olha só, vem esse sujeito aqui pedindo uma informação, né? Querendo uma informação. Notem que um mártir, normalmente, ele se veste de preto. 100% de preto ou quase totalmente de preto. Um mártir, né, do Islã, ele já vem com essa intenção. Quando ele se veste de preto, ele já vem com essa intenção, ou seja, de não voltar mais, de não sobreviver, de encontrar as 72 virgens lá no Hades junto com Baal. Essa é a intenção desses camaradas. E aí ele vem aqui na falsidade, com o papel na mão, né, querendo uma informação, com o soldado israelense, e aí você vê a sacanagem do cara. Por isso que infelizmente não dá para confiar em palestino. Como eu disse, funciona como uma grande hidra, conspirando em todo lugar, agindo através das sombras, costurando através das sombras para implementar o seu projeto de poder no mundo. Certo? O seu projeto de destruição contra o Estado de Israel. E aí o camarada saca uma faca, certo? E tenta matar um soldado israelense. Dá para confiar, pessoal? Dá para confiar? Então é assim, conversa, infelizmente, com o palestino é com os dois pés atrás. Falou em paz, é os dois pés atrás. Infelizmente é desse jeito. Gostaria, certo? Eu gostaria sinceramente de acreditar mais nessas pessoas. Infelizmente, por conta da liderança, certo? E a grande massa
não é a grande culpada. A grande massa dos palestinos e de muitos muçulmanos islâmicos é por conta dos seus líderes que odeiam e querem destruir Israel, o cristianismo e o Ocidente, para comandar o mundo e tentar, porque ele não vai conseguir, certo? O anticristo, Satanás, ele não vai conseguir comandar o mundo inteiro. E quando ele fizer isso, ele vai ficar por um breve período de tempo. E como já está declarado desde a fundação do mundo, Jesus vai derrubar simplesmente com o sopro da tua boca. Satanás já está derrotado, o anticristo já está derrotado. Só que ele está agindo, infelizmente, desse lado. Ele está agindo desse lado. Do lado muçulmano, do lado islâmico, né? Costurando pelas sombras, como eu disse, promovendo intrigas, agindo como uma grande hidra, promovendo mentiras. Mentiras, como eu disse para vocês, com essa história de que Israel é a grande prostituta da Bíblia. Não caiam nessa história. Não caiam. A Bíblia, ela dá todas as indicações que o anticristo, que o diabo, que Satanás, ele vai surgir do próprio Oriente Médio. Não é de Israel. Israel é a única democracia que existe no Oriente Médio. É o único que está ali querendo, de fato, promover a paz, ajudar as pessoas. E aí você vê aqui, ó. E aí você vê, né, um soldado querendo passar realmente a informação para um palestino, certo? Só que ele não é bobo. E felizmente ele não sofreu as consequências da atitude terrorista desse cidadão aí. Desse demônio. Que já veio preparado para isso. Então quando você vê, certo? Isso não funciona em 100% dos casos. Mas quando você vê um sujeito desse, um palestino, um islâmico, um muçulmano, de preto, todo de preto, pode desconfiar que pode ser um terrorista pronto para se explodir, pronto para morrer, pronto para matar. E encontrar lá 72 virgens que está no paraíso de Baal. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Na minha opinião, para finalizar aqui, a embaixada palestina tentou se aproveitar aí da ausência do Bolsonaro para tentar costurar através do general Mourão. E aí entra um questionamento. Será que eles viram alguma brecha na intelectualidade do Mourão? Será que existe alguma brecha aí? Porque não havia, pelo que eu pesquisei, um agendamento dessa reunião. Essa reunião, pelo que eu pesquisei, não foi agendada antecipadamente, certo? E eles, no meu ver, viram essa brecha do Bolsonaro, da ausência do Bolsonaro, para agirem como sempre agem, como uma grande hidra. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus. Fiquemos espertos, atentos com essa falsa paz. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo.